Olá, está começando mais um programa da série Grandes Debates, Parlamento Protagonista, iniciativa do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia do Ceará. O Brasil vive uma epidemia de violência contra as mulheres. Epidemia tão cruel e letal como a do vírus, que já matou milhares de brasileiros e brasileiras. No entanto, ao contrário do coronavírus, que está reduzindo a capacidade de infectar e matar pessoas, graças às vacinas e às medidas de prevenção, a violência contra mulheres não demonstra estar nem perto de ser contida. Pelo contrário, um relatório da Rede de Observatórios de Segurança, divulgado no início deste mês, revela aumento de assassinatos, estupros e agressões contra mulheres. No programa de hoje, vamos falar sobre as redes de proteção à mulher e o que a sociedade oferece para dar ajuda e suporte às brasileiras que precisam romper com o ciclo de violência. A série Grandes Debates é uma iniciativa da Assembleia do Ceará, presidida pelo deputado Evandro Leitão, para buscar soluções e pensar iniciativas e projetos para o bem-estar da sociedade cearense. Estão hoje conosco a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira no Ceará, Daciane Barreto, a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Estado, delegada Arlete Silveira, e a procuradora da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada pelo PCdoB, Augusta Brito. O programa está sendo transmitido pela Rádio Assembleia FM, a TV Assembleia e redes sociais da casa. Quero dar boa tarde a todas vocês, bem-vindas ao programa. Para começar a nossa conversa, eu queria que vocês nos explicassem o que compõe uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência e por que essa rede é tão importante, Augusta. Boa tarde, Daciane, boa tarde também, Arlete, que bom poder estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo. Nós, em 2019, através da Procuradoria Especial da Assembleia, a gente fez visitas presenciais, que até então podia, a toda a rede de enfrentamento existente dentro do estado do Ceará. E, primeiro, para conhecer o que já tinha, Daciane foi a nossa primeira visita lá na Casa da Mulher Brasileira, que com muita luta tinha conseguido abrir, com muita luta das mulheres, dos movimentos de mulheres e também da sensibilidade do governador Camilo Santana, com a vice-governadora Isolda, conseguimos abrir a Casa da Mulher Brasileira, onde se encontra, e nós entendemos assim que é uma grande política da rede está interligada, mas até então, nesse 2019, a gente foi para o Cariri, fomos para todas as regiões, onde visitamos a todas as delegacias de mulheres, visitamos os juizados que existiam, e em cima disso a gente fez um relatório, um relatório de encaminhamentos, de sugestões, tanto para o Ministério Público, como para o próprio governo executivo, como ações para que a Assembleia Legislativa, o Parlamento, o TJ, inclusive com a criação de novos juizados especializados na questão da violência doméstica familiar, onde a doutora Naide já anunciou que serão mais 3 varas específicas, e isto tudo estava dentro do nosso relatório, exatamente do conhecimento e da nossa sugestões em relação à questão da rede, O que é a rede? O que é que precisa para ter a rede? Um dos fatores lá em 2019 que chamou muita atenção, que está como sugestão no nosso relatório, foi exatamente a rede não se comunicava, Então, assim, fora a Casa da Mulher Brasileira, onde tudo está ali no mesmo espaço, onde tem o Ministério Público, Defensoria, enfim, a delegacia, todos os órgãos ali sobre uma coordenação, dicas de passagem, uma ótima coordenação, porque tudo aquilo ali era desafio, era um novo, a ser enfrentado. E fora lá,
a gente não tinha essa comunicação do juizado, com a delegacia, com o centro de referência. Então, praticamente, cada um ficava fazendo, a defensoria fazendo o seu papel sem se comunicar. Esse foi um dos principais pontos, né, que a gente viu para que desse certo a rede funcionar, né, da forma que facilite, né, as mulheres procurarem, a defesa das mulheres. Então, esse foi um dos pontos principais, para além daqueles que a gente precisa de mais delegacia da mulher, e veio a nossa proposta, projeto de indicação da criação da Casa da Mulher Cearense, onde eu vi que a Daciane está, nesse momento, que eu fiz questão também de estar presente na inauguração, porque eu disse assim, eu preciso ver esse equipamento, né? Eu preciso ver essa sugestão que a gente deu para o Estado, através de um trabalho que a gente fez, né, anteriormente, que vai funcionar. Já pensou na região que é tida como a região mais violenta do Estado do Ceará em relação à violência contra nós mulheres? A gente vai ter um equipamento que eu acho não, tenho certeza que a nível de Estado, né, ele é o primeiro, porque a gente tem as Casas da Mulher Brasileira, mas a Casa da Mulher Cearense no mesmo formato, né, tendo esse mesmo objetivo de juntar toda a rede, de realmente fazer a rede se interligar, eu acho assim perfeito. Né? A gente sabe que precisa para todas as regiões, não tem como ser municipal, né? Nem daria para ser. Mas, assim, é uma coisa que a gente fica muito feliz em poder participar desses momentos. Já tinha combinado até com a coordenadora da Casa da Mulher Cearense aí no Cariri, que eu faço questão de conhecer só para eu dizer assim, valeu a pena, né? A nossa luta, a insistência, o nosso trabalho valeu a pena, que bom que a gente vai poder estar aqui ajudando, né, através desse equipamento que é essencial. Mas, assim, para mim, a rede precisa se interligar, né? Eu não quero aqui falar demais, nem tomar aqui a fala das minhas grandes amigas aqui, da Ciane, que está à frente de uma rede, coordenando uma rede, né? E a nossa querida também delegada da Arlete, que vão aqui tão bem falar e que estão vivenciando no dia a dia, que estão lá, sabem realmente dizer como é que existe a rede, para que a rede vai e para que ela serve, para que ela está proposta, né? E as dificuldades também, que faz parte para a gente construir um funcionamento melhor. Eu queria então saber da Ciane, qual é a estrutura que existe hoje no Ceará de proteção a essas mulheres que sofrem violência e qual é a importância da existência dessa rede? Daciane. Desculpa, eu acho que congelou um pouco. Você poderia repetir? Eu gostaria que você nos dissesse, Daciane, qual é a estrutura que existe hoje no Ceará de proteção às mulheres que sofrem violência e qual é a importância da existência dessa rede? Pois não, boa tarde, deputada Augusta Brito. Muito me honra estar com você hoje aqui nessa roda de debates, doutora Arlete, que tem desempenhado um papel belíssimo aí com as especializadas. Me sinto muito à vontade. Mais uma vez, boa tarde a todas, a todos e a todos. Olha, eu sempre gosto de falar que as políticas públicas aqui no nosso país, ela é muito, muito jovem, ela é recém-nascida. Enquanto o Brasil, né, nosso país, conta com 522 anos de ocupação dos europeus aqui no nosso solo, políticas públicas para nós mulheres conta só com menos de 4 décadas. Então, nessas 4 décadas, conquistas importantes foram implementadas, a partir, inclusive, da legislação, a Constituinte de 1988, a Constituição Cidadã, a Lei Maria da Penha, a Lei do Minuto Seguinte, do feminicídio, a instalação dos abrigos, da rede de atendimento, das secretarias de mulheres estaduais e municipais, dos abrigos, né, para as mulheres em situação de violência, e também agora a Casa da Mulher Brasileira, que nós estamos, né, com quase 4 anos de implementação, realizamos quase 125 mil atendimentos nesse período, significando que realmente a violência ela é algo concreto, perverso, que atinge
as mulheres, independente da sua cor, da sua etnia, da sua raça, da sua orientação sexual, enfim, né? Então, mas, ao mesmo tempo, também nos dá a percepção de que as mulheres, nós mulheres, estamos perdendo o medo de denunciar, estamos perdendo o medo do julgamento da sociedade. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que veio revolucionar o atendimento às mulheres em situação de violência aqui no nosso estado. Não só o atendimento, mas também o encaminhamento. Eu acho que era importante ressaltar que 35% das mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira não estão engajadas no mundo do trabalho. E isso é um ingrediente muito significativo que impede o rompimento do ciclo da violência. E nós, né, dentro do nosso equipamento, temos o Departamento da Autonomia Econômica, que forma mulheres através de cursos profissionalizantes para encaminhamento ao mundo do trabalho. Então, essa rede, que é fruto da luta das mulheres, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas. Lembro que na década de 80, a primeira delegacia foi instalada em 86, em 4 de dezembro de 1986. Até aí, né, o Conselho dos Direitos da Mulher, em abril de 1986, então, até aí não existia absolutamente nada de proteção, de encaminhamento às mulheres. Existia, sim, as autônomas, que eu tive a felicidade de participar do Centro Popular da Mulher, da União Estadual de Mulheres, onde nós fazíamos o papel do Estado. E, a partir desta luta, foi quando começou a existir políticas públicas para nós mulheres. O enfrentamento à violência, a luta por igualdade de gênero, por justiça, enfim, né? Então, realmente, nós estamos estruturando uma rede muito importante. Inclusive, estou aqui no Cariri, trocando experiências com a equipe aqui da Casa da Mulher Cearense. É um equipamento belíssimo, que é réplica da Casa da Mulher Brasileira, com todos os órgãos aqui dentro da casa, enfim, né? Então, a política pública, de fato, é que vai salvar a vida das mulheres e também a continuidade da organização e da luta dos movimentos sociais de mulheres e feministas. Delegada Arlete, quando uma mulher vítima de violência chega a uma delegacia, qual é o primeiro passo do acolhimento? Com quem ela fala numa delegacia? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade da gente estar discutindo um assunto tão importante como esse. E, em relação à pergunta, o primeiro passo é o acolhimento. Né? Essa vítima, ela precisa entender que ela é acolhida e ela precisa acreditar que ali ela vai ser ouvida e que ela vai ser acreditada naquele momento. Então, esse é o primeiro passo. Então, dentro da Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um equipamento, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, que vai contar com profissionais extremamente capacitados e especializados, exatamente para realizar esse primeiro atendimento. Por que é tão importante esse primeiro atendimento? Porque depois de um ato de violência doméstica, as 24 horas elas são fundamentais para a gente prevenir um mal maior, uma tragédia, o crime de feminicídio. Então, é muito importante tanto a gente trabalhar o acolhimento ao lado da responsabilização. Porque a gente sabe que muitas vezes uma mulher vítima da violência que chega à delegacia, há muitas queixas com relação a isso, ela nem sempre ela tem a escuta que ela precisa, né? A senhora acredita que a polícia está sendo treinada para atender melhor essas mulheres? Que isso já tem melhorado? Sim, a capacitação ela é constante e a gente investe muito nessa capacitação. Porque a polícia, quando a gente fala de Delegacia de Defesa da Mulher, de atendimento à mulher, a gente está falando da polícia judiciária. E a gente sempre fala isso. Uma repressão qualificada, uma investigação,
o que é a chave de ouro para tudo isso aí? É a informação. Então, a partir de uma oitiva, de um depoimento, de uma escuta especializada, você vai ter tanto o acolhimento. Primeiro, você vai salvar uma vida, você salva uma vida ali. E você vai ter o acolhimento e você vai ter o binômio materialidade e autoria. Que isso é ouro para quando a gente fala em polícia civil, investigação em polícia judiciária. Porque, deputada, talvez seja uma das coisas mais importantes no atendimento a uma mulher que sofre de violência, né, deputada Augusta? Talvez seja uma escuta qualificada, logo assim que ela chegue numa delegacia procurando ajuda e ter alguém que saiba escutá-la. Talvez isso seja fundamental nesse processo. Com certeza, é absoluta. Não, tenho certeza, esse grande número de atendimentos que foram feitos aí pela Casa da Mulher Brasileira vem exatamente dela se sentir segura. Quando ela chega na Casa da Mulher Brasileira, além da acolhida de profissionais que estão capacitados para fazer, ali naquele mesmo local, ela vai ser atendida por todos os órgãos que fazem parte dessa rede de enfrentamento. Então, facilita com que ela... agora eu posso denunciar porque eu tenho um lugar que está para me acolher. Naquele lugar ali eu tenho vez, é para mim, é a minha casa, é a Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que esse nome é muito simbólico e diz muito de dar coragem para que a mulher realmente se sinta segura, que também não é fácil, né? E vá até lá, porque ela sabe que lá ela vai ter tanto a oportunidade de fazer um curso para depois, né, conseguir se capacitar e ter uma renda própria para não ter que depender e voltar, que muitas vezes, na grande maioria, volta para morar com o agressor pela dependência econômica e financeira, tem que criar os filhos. Então, é um contexto muito grande. Mas a Casa da Mulher Brasileira, aquele ambiente que está lá, que ela sabe que está preparado para atender em diversas demandas, aliás, em diversos órgãos, né? Desde uma defensoria, uma delegacia, ao juizado, enfim, autonomia econômica, ela, com certeza, ela se sente mais segura, né? Por isso a importância, volto a dizer, da gente ter também a Casa da Mulher Cearense nas regiões, como vem sendo feito, para essa segurança abranger um número maior. Eu tenho um dado que do ano passado, sobre a violência sexual, praticamente 1.964 casos, né? Praticamente 2.000 casos que foram registrados, e a gente sabe que esse número é bem inferior da realidade, infelizmente. Mas se denunciar uma violência física já tem um obstáculo, tem um tabu muito grande, imagina uma violência sexual, né? E desse número, 69% deles são de crianças e meninas, né, até 14 anos. Aí a gente fica pensando, realmente tem que ter essa rede, né, tem que ser expandida, tem que ter essas políticas públicas, como disse Daciane, enfim, tem que ter realmente uma coisa diferenciada, porque muitas vezes no interior, infelizmente, a gente escuta relato que a mulher vai para a delegacia e algumas vezes é mandado ir para casa porque a briga é de marido e mulher e o delegado diz que não tem nada a ver com isso, né? E, infelizmente, a gente escuta isso, né? Hoje, nos anos de hoje, então, a necessidade dela, eu não vou para a delegacia, mas se for a delegacia da mulher, eu vou. Se for a Casa da Mulher Brasileira ou cearense, eu vou, porque lá vou ter a acolhida, como disse a doutora Arlete, que eu acho que é o principal e o essencial realmente para ela se sentir segura e fazer a denúncia. Daciane, uma outra questão que eu queria abordar com você, que é a seguinte: se essa mulher vítima de violência é negra, existe algo que precisa ser observado nesse atendimento? Violência e racismo se conectam de alguma maneira e precisam de ações específicas para tratar essas duas questões juntas, ao mesmo tempo? Desculpa, a pergunta é para mim, é que eu não ouvi direito. É para você. Você quer que eu repita a pergunta? Bom, tá certo, obrigada. Nós vivemos numa sociedade classista, machista, racista, preconceituosa e homofóbica, né? Então, as mulheres negras, as mulheres que habitam as periferias, as cidades, né, realmente elas sofrem bem mais a violência do que a mulher branca, a mulher que tem condições econômicas e financeiras e a mulher que mora em bairros privilegiados.
Isso não resta a menor dúvida, né? Então, essa também é uma questão estrutural. Nós sabemos, eu repito, que a violência ela atinge todas as mulheres, todas as classes sociais, todas as raças. Infelizmente, a base da pirâmide ela é bem mais atingida com a violência contra a mulher e com as violências, né, sociais de uma forma geral. Então, sim, a necessidade de enfrentar o racismo estrutural, porque o machismo é estrutural e o racismo também é estrutural. As mulheres negras sofrem extremamente a violência sexista, a violência de classe e a violência de raça. Então, nós desenvolvemos, inclusive, atividades políticas exatamente para contribuir juntas, conseguir mudar esse estado de coisas. Não resta a menor dúvida que temos que ter políticas voltadas exatamente para a grande maioria das mulheres brasileiras, que são as mulheres negras e pobres. Daciane, você está nesse momento em Juazeiro do Norte, não é verdade? Que é uma região onde os índices de violência contra a mulher, o número de feminicídios chega a ser absurdo. Você tem dados sobre a violência contra a mulher na região onde você está e, de um modo geral, em todo o Ceará? Uma das grandes dificuldades com relação ao banco de dados, essa estruturação de banco de dados, nós temos uma dificuldade muito grande ainda, porque cada órgão, cada setor desenvolve, né, as suas estatísticas, os seus bancos de dados, vamos dizer, privados. Né? Agora, isso vai mudar na medida em que, né, através da organização do Previo, que é dirigido pela vice-governadora, né, pela vice-governadora a Isolda, professora Isolda Sela, nós está se organizando um banco de dados a nível estadual completo para que, de fato, realmente venha nos dar cientificamente a situação das mulheres atendidas ou não, né, pelos equipamentos que lutam pela igualdade de gênero. Então, isso é uma boa notícia também, que a gente está, inclusive agora quarta-feira vai acontecer uma reunião de todas as equipes aí das mulheres que estão trabalhando e logo, logo teremos um banco de dados com bases científicas reais para que a gente possa, inclusive, desenvolver melhor as políticas públicas. Delegada, como a mulher vítima de violência pode solicitar medidas protetivas? Como é que elas funcionam? Elas chegam direto na delegacia ou elas precisam ser ouvidas por uma juíza? Como é que funciona isso? Elas são solicitadas pelo delegado de polícia. Então, o primeiro caminho, que a gente fala, a porta de entrada principal, é exatamente a delegacia de polícia. E lá essas medidas serão solicitadas. Por que a gente vê, como a gente viu há algumas semanas, mulheres que são mortas por companheiros que já têm com medidas protetivas, homens que já foram condenados pela justiça por violência contra mulheres? Por que isso ocorre, delegada? É o que a gente sempre costuma dizer, que nenhuma ameaça ela pode ser subestimada, nenhuma ameaça. Então, essa é a importância, como a deputada Augusta falou, do acolhimento, da mulher se sentir segura. Porque em muitas situações de crimes graves, a mulher sequer procurou uma delegacia, sequer ela teve aquela coragem, ela se sentiu amparada o suficiente para denunciar. Então, é muito importante, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de uma escalada. Então, você tem a violência psicológica, você vai ter violência moral, a violência patrimonial, são violências, na verdade. Então, é muito importante não subestimar, é o que a gente sempre fala, não subestime nenhuma ameaça. A violência doméstica ela pode ser evitada. Agora, a mulher ela precisa se sentir confortável, segura, em um ambiente acolhedor.
E essas 24 horas que permeiam o crime logo depois do ato de violência doméstica, elas são importantíssimas. A gente ter o quê? Um monitoramento, a gente acompanhar. E aqui eu ressalto, porque o enfrentamento à violência doméstica, ele vai além do equipamento da Casa da Mulher Brasileira, da Casa da Mulher Cearense. E ele precisa realmente transbordar, ter esse ato de transbordar. Então, não é apenas um equipamento, são protocolos de atuação, que tem que ser, ainda existe uma cultura machista muito arraigada, e a gente tem muito que avançar, como falou a Daciane, são políticas públicas jovens, mas é importante a gente avançar. Qualquer delegacia, ela pode servir, ela pode e deve funcionar como esse amparo, de salvaguardar, de dar essa proteção, para que a mulher se sinta amparada, e ali ela vai ser acompanhada. E aqui eu ressalto um programa muito importante que é realizado pelo GAVI, que é o Grupo de Atendimento a Vítimas de Violência, do Batalhão de Polícia Especializada, Polícia Preventiva. Porque quando a gente fala em enfrentamento à violência contra a mulher, a gente está trabalhando não só com a repressão qualificada, a gente está trabalhando principalmente com a prevenção. Então, como prevenir? A mulher solicita aquela medida, mas não adianta ela ter só uma medida solicitada e deferida. Aquela mulher precisa ser verdadeiramente acompanhada. Ela precisa sentir que ela não está só ali naquela situação de violência que ela convive. E violência que ultrapassa a questão pessoal. É uma violência que vai chegar à família, as crianças, os filhos daquela mulher, eles convivem com aquela violência. Então, é algo muito prejudicial e que precisa ser enfrentado. E aqui a gente fala não só de polícia, a gente está falando, na verdade, quando a gente fala de toda essa integração, a gente está falando da verdadeira segurança pública, que está caracterizada nessa integração. Mas, delegada, por que em alguns casos, nem as garantias de proteção determinadas pela Justiça têm adiantado? Há alguma falha nesse caminho aí? Não? Porque, como falei anteriormente, existem casos de mulheres que são agredidas e são mortas pelos companheiros, mulheres que já têm a garantia de medidas protetivas da Justiça e, mesmo assim, elas acabam sofrendo violência e, muitas vezes, morrem por causa disso. São as dificuldades exatamente da violência doméstica, de enfrentar a violência doméstica, porque é tão peculiar. Primeiro, a grande peculiaridade, o que torna essa mulher tão vulnerável também. Existem questões estruturais de justiça, mas o principal que a gente tem que entender é a vulnerabilidade. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala de feminicídio, a gente fala do feminicídio íntimo e o feminicídio por misoginia. Essa mulher, ela convive com o agressor. Então, o grande desafio é o quê? É você agir, porque se você não age rapidamente, se você não tem uma pronta resposta, ela vai voltar para o lar. E ela vai se sentir muitas vezes estimulada. Né? Aquele depoimento que você colhe naquela hora é como se a situação já esfriasse e a mulher volta a viver o ciclo da violência. Então, esse é um grande desafio da segurança pública, é dar essa pronta resposta, é dar esse acompanhamento eficiente. Há aí também, talvez, uma necessidade, né, deputada Augusta, de uma rede de apoio familiar, né, de pessoas próximas a essas vítimas, porque muitas vezes a falta de informação, o medo de ficar sozinha, acabam se tornando barreiras para que as mulheres vítimas de violência busquem ajuda, né? Como é que a senhora acredita que isso possa ser superado, deputada? Eu falo muito da dependência emocional, né? E essa dependência emocional que eu falo também, para além da financeira, ela vem toda da estrutura machista que foi criada. Então, se cria até nos próprios familiares, saiu de casa porque aqui não aceito mais de volta. Infelizmente, ainda existe, né, muito do machismo se reproduzindo, que faz com que ela realmente se sinta obrigada a ficar naquele relacionamento que não faz bem, não só a dependência financeira, mas também essa dependência emocional e dessa estrutura do machismo que vem aí se repetindo. Mas em relação às medidas protetivas, na nossa visita, no nosso relatório também, a gente visitou o GAV lá na cidade de Sobral, na época, que ainda era o coronel Paulo de Tarso que estava à frente. Nós tínhamos lá uma coordenadora no centro de referência, que é a companheira Ivna, que trabalhava junto com o GAV, e lá os índices de reincidência, né, assim, ela está sob medida protetiva
e o índice de reincidência sobre o agressor, a vítima, reduziu, com a participação do GAV, 90%. Porque o que era o GAV? O GAV, ele tinha policial mulher, policial homem, que iam fazer visita a todas as mulheres que estavam com medida protetiva. Então, toda semana eles tinham um roteiro, iam fazer essa visita. Então, o agressor via que ela tinha ali a proteção do Estado, né? Ela, não posso mexer não, que realmente estão vindo aqui, né? Ela está sendo assistida. E ela se sentia também segura em saber, não, tá vendo, ó, eles estão vindo aqui, eu tenho esse telefone, eu posso ligar, eu tenho esse contato. Então, eu defendo, nós botamos no nosso, nas nossas sugestões, ampliação do GAV, né? Porque não existe em todas as regiões também. E outra que veio até com preview, uma proposta nossa também, dentro do preview, quando foi aprovada aqui na Assembleia, para que a gente ampliasse esse serviço. A gente visitou a questão da Patrulha Maria da Penha, que é semelhante à do GAV. E a Patrulha Maria da Penha, que só existe em Juazeiro, na época que a gente fez a visita, eu achei assim um trabalho também maravilhoso e essencial para evitar a reincidência da violência, porque acompanhava também as mulheres com medida protetiva, tinha todo um questionário de perguntas, quando eu fazia a visita, se ela estava sendo, se ele estava procurando, enfim, muito, eu diria, estruturado. Então, eu incentivo tanto a criação da Patrulha Maria da Penha, nível municipal, que as prefeituras criem também esse mecanismo para fazer esse acompanhamento das medidas protetivas, para evitar que ela esteja sob medida protetiva e assim, mesmo assim, o agressor chega até ela, agride, acontece um feminicídio, enfim. E também a ampliação do GAV, que eu vi que, pelo exemplo de Sobral, na época, estava sendo essencial nessa redução de 90%, né, de reincidência. Então, eu vejo essas duas políticas aí muito importantes, a nível municipal e a nível estadual, que tem como sugestão também no nosso relatório. Legal. Daciane, a deputada está mencionando a rede de proteção do Estado, mas eu gostaria que você falasse também, Daciane, com relação à importância da rede sociofamiliar, que é composta por parentes, pessoas amigas da mulher, na prevenção às mulheres que sofrem da violência. Essa rede também é muito importante? Sim, com certeza. Inclusive, a importância do trabalho, né, de integração, da integração da rede para desenvolver as políticas, né, de proteção, de orientação às mulheres, não resta a menor dúvida, né? Por exemplo, a deputada Augusta Brito, na Procuradoria da Mulher, desenvolve, enquanto parlamentar e também integrante, né, coordenadora da Procuradoria, desenvolve um trabalho importantíssimo, inclusive procurando, incentivando a organização das Procuradorias Municipais de Mulheres aqui no nosso estado. O GAV, como a doutora Arlete falou, é um grande parceiro nosso. Inclusive, aqui nós já recebemos a visita aqui do GAV e vamos trabalhar em parceria também com o GAV, aqui na Casa da Mulher Cearense. E essa integração da rede, a ajuda mútua, o respeito e a confiança realmente faz com que a vida das mulheres sejam salvas. E muito mais, impedir que o feminicídio se instale nos lares das mulheres aqui do nosso estado, porque nós sabemos que 47% dos feminicídios acontecem no local que era para ser sagrado, mas que está se transformando no matadouro, que é exatamente o lar. Então, essa rede de atendimento, essa rede de proteção, ela é fundamental continuar trabalhando com essa integração e expandindo equipamentos. Nós temos aqui a Casa da Mulher Cearense, que também são com todos os órgãos funcionando. A Casa da Mulher de Sobral também está para ser inaugurada, a de Quixadá, e o governador anunciou a construção da Casa da Mulher Cearense em Crateús, Tauá e Iguatu. Né? Então,
eu acho assim, com muita alegria que a Ei, gente fala Daciane, que o pedi a Estado do Ibiapaba Ceará, também, viu? E ainda pedi a como? Ibiapaba. Ele afirmou que vai ter na Ibiapaba também, viu? Então, são 7, deputada, que bom, boa notícia. Então, assim, né, é com muita alegria que a gente constata que o Estado do Ceará está positivamente na contramão da história a nível nacional, né? Porque enquanto está existindo um desmonte a nível nacional das políticas públicas, não só para as mulheres, mas as políticas públicas para as sociais, aqui no Estado do Ceará nós temos ampliação e o fortalecimento dessas políticas públicas, né? Então, isso aí realmente é importantíssimo destacar. É importantíssimo destacar. Nós temos um movimento de mulheres forte, nós temos uma luta anterior, secular, muito forte, e hoje nós convivemos com condições de ter uma interlocução com mulheres parlamentares, com homens parlamentares, com o governador, com a vice-governadora, com as autoridades, inclusive, aqui da segurança pública, de todas as secretarias, importante isso, né? Essa união, essa interlocução entre movimento organizado e movimento, né, institucional, enfim, e organizações institucionais, para que, de fato, a gente possa não só fortalecer os mecanismos e os equipamentos, mas ampliá-los. E não ter como exemplo, né, o que aconteceu ano passado, né, que foi destinado no orçamento 129 milhões para ser aplicado nas políticas públicas de mulheres, nas políticas públicas para nós mulheres, e foi aplicado apenas 5 milhões e 600. Né? Então, quer dizer, enquanto a gente aqui está construindo e fortalecendo e ampliando, é um exemplo para o Brasil, o Estado do Ceará, e é assim que realmente a gente vai enfrentar a violência e garantir a igualdade de gênero, os movimentos juntos. Eu ainda quero tocar nessa questão do orçamento aí, mas eu ainda queria ouvir a delegada Arlete com relação a essa rede familiar de apoio, no sentido de que a senhora acredita que há uma compreensão errônea de que amigos, de que família não deve se meter em briga de casal? Essa ausência de atitude de parentes, de amigos, não pode contribuir para intensificar a violência contra a mulher? Existem casos, delegada, de vizinhos, parentes que chegam na delegacia para denunciar um companheiro de uma mulher que está agredindo a companheira? Existem, sim. Felizmente, essa postura está mudando. Essa postura está mudando e as pessoas cada vez mais estão conscientes. E o trabalho da gente também é realizar essa consciência, é tocar, é debater. Eu acho que o trabalho da gente aqui, por exemplo, é nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, no mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, em março, foram realizadas 350 prisões aqui pela Polícia Civil do Estado de Ceará, no estado todo, só de crimes de violência doméstica, de infratores. Só que, ao lado dessa política de prisões, de encarceramento repressivo, nós fizemos questão também de quê? De realizar palestras, trazendo não só a questão do feminismo, mas o feminismo negro, a questão do racismo, a questão de práticas machistas, e levamos isso para as escolas. Então, ao passo que foram realizadas 350 prisões dentro de uma operação, né, que foi uma operação nacional, e o Ceará se destacou muito nessa operação, foi realizada também a parte que eu acho importantíssima, que é a parte educativa, de você chegar nas escolas e falar o que é a violência doméstica, como ela acontece. E o interessante era que, ao término das palestras, alunos chegavam e procuravam o policial. Então, aquele evento, aquela roda de conversa que a gente promove, né, através da Divisão de Proteção ao Estudante, que também está no enfrentamento à violência contra a mulher, era um canal que a gente abria ali. Estava fora da delegacia, mas o policial ele ia lá, de uma conversa boa, né? Vamos falar aqui de boa o que é a violência doméstica e familiar, o que é a violência de gênero, o que é machismo, o que é racismo, o que é intolerância religiosa. E, ao final, a gente teve vários feedbacks, foi muito bacana. Por quê? Porque as denúncias começaram a fluir. E aí a pessoa começa a se sentir responsável. Puxa, isso aqui não é uma questão só de marido e mulher.
Isso aqui eu posso salvar uma vida, eu posso fazer alguma coisa. Isso é muito importante, muito bacana. Essa rede que foi criada durante a pandemia, no sentido que as mulheres fizessem um sinal na mão e mostrassem para o atendente da farmácia ou algum outro lugar, isso funcionou durante a pandemia? Funcionou, várias denúncias, são vários os canais de denúncia. Tem várias denúncias Agora, que foram feitas por atendentes de farmácias, de lojas, de... Inclusive, durante essa operação, um indicador que eu achei muito positivo a gente fala no sentido de produtividade, foram exatamente a checagem, a apuração de denúncias por vários canais, canal 180, né? Foram várias formas, a gente viu como é diverso, como a diversidade, né, de portas de entrada. E ela tem que ser ampliada mesmo, ela tem que ser ampliada, porque muitas vezes a mulher não pode estar na delegacia por várias situações, até mesmo questões de mobilidade. Então, é importante a gente expandir, né, para que a segurança pública ela vá até a pessoa, a polícia chegue até aquela pessoa que precisa da ajuda da polícia. Mas aí como é que funciona? A mulher vítima de violência, ela chegava numa farmácia, vamos supor, fazia um sinal com a mão, escrevia um sinal na mão, mostrava para o atendente, ele ligava para a polícia e a polícia chegava na farmácia? Era feito via 190, que é o canal que você entra via CIOPS, tem grupo de despacho. Qualquer pessoa pode ligar imediatamente. Você discando 190, uma denúncia de violência doméstica, ela é checada imediatamente. Qualquer pessoa pode fazer, até de forma anônima, e também pelo canal via 180, que é o Disque dos Direitos Humanos. Legal. Deputada, voltando à questão do orçamento aí, que foi levantado há pouco tempo pela Daciane, a gente observa que, indo na direção contrária, né, os índices que estão subindo, os índices de violência que estão subindo, e o governo federal, através do Ministério da Mulher, reduzindo as verbas para o programa de combate à violência, reduziu em 1/3, né? O orçamento de 2020 foi de 132 milhões e esse ano é de apenas 43 milhões de reais, sendo que, como ressaltou a Daciane também, o orçamento do ano passado nem foi cumprido, né? Nem foi integralmente realizado. De que maneira isso afeta os programas de proteção à mulher em todo o Brasil, especificamente no Ceará? Assim, longe de ser executado o que está no orçamento, né? A gente percebe uma grande diferença. Já diminuindo, a gente já fica com a expectativa bem menor. E de contramão, como disse Daciane, o governo do Estado vem investindo só na Casa da Mulher Cearense mais de 4 milhões. Né, só em uma, mas não é só uma, né? E as outras várias políticas que vêm sendo implementadas no governo do Estado, nós tivemos agora uma lei sancionada, aonde o governo do Estado, para seus contratos temporários, ele vai reservar uma vaga também mínima para ser contratado mulheres que estão sob violência doméstica, familiar, mulheres em situação mais vulneráveis. Esse foi um projeto de lei que a gente conseguiu aprovar com 2 semanas, o governador já sancionou. Acredito que nessa semana já está sendo publicado no Diário Oficial. Então, de contramão, essa retirada do orçamento, até o nosso próprio mandato aqui, a gente aprovou emenda no orçamento do ano passado para que seja executada nesse ano, do nosso PCF, né, que é do nosso recurso, que a gente tem direito individualmente, fora o que vem do Executivo do Estado. Então, a gente já vem de contramão, não só o Executivo, mas até aqui na Assembleia, onde a gente procurou também vários os parlamentares para também botar e abrir uma rúbrica no orçamento, especificamente para fortalecer as políticas públicas para nós mulheres. A gente acredita, a gente sabe, né? Nós sabemos que não se faz política pública sem dinheiro, né? Não se faz só com conversa e só com projeto, enfim, só com a lei, que também já é muita coisa, mas a gente precisa efetivamente ter o orçamento para que sejam realizadas as ações, né? E eu fico feliz, assim, ao mesmo tempo que também nós conseguimos avançar a nível de legislativo, quando a gente inaugurou agora, no dia 8 de março, a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, com toda uma equipe que tem, eu diria assim, um contato, se liga, né? Se meteu aí dentro da rede de enfrentamento à violência contra nós mulheres, junto com a Casa da Mulher Brasileira, que a gente faz a recepção
né, de mulheres que procuram, que chegam até a gente na Procuradoria Especial da Mulher do Estado do Ceará como um todo, e a gente encaminha para a Casa da Mulher Brasileira, a gente se comunica com as delegadas, enfim, com toda a rede existente, para fazer esse caminho ser menos doloroso, para fazer com que ela realmente tenha o que a doutora Arlete falou, uma acolhida verdadeiramente que faça ela se sentir confiante para fazer a denúncia. Também vendo a necessidade de ter mais canais, como a questão da farmácia, a gente criou um WhatsApp, né, um WhatsApp da Procuradoria, que é o Zap delas, que tem o número 998140754, aonde de junho até dezembro nós temos recebido aproximadamente 400 pedidos de ajuda do Estado do Ceará como um todo, porque nós também estamos, assim, fortalecendo a questão da implantação da Procuradoria Especial a nível de câmaras municipais, como o Daciane falou, porque no interior nós sabemos que ter uma procuradoria junto com a vereadora, com a advogada, a nível de Câmara Municipal, pode ser a única porta de entrada específica para que a mulher se sinta acolhida e possa ter um acolhimento, né? Muitos municípios vai ser a única, né? A única porta de entrada especificamente para ela. E aí a gente saiu de 2020 de 4 procuradorias no interior para agora 54. A nossa meta é ampliar cada vez mais para que a gente possa expandir essa possibilidade da procura da ajuda, efetivamente também porque a gente tem a condição de ter as nossas profissionais, aqui o presidente da Assembleia deu essa condição para a gente fazer esse trabalho, né? Então, é importante que a gente vá criando mecanismos que as mulheres possam ter o acesso mais fácil, que possam procurar ajuda e, em cima disso, construir um orçamento que seja executado, né? Que saia do papel, do imaginário, da proposta e, efetivamente, seja executado, buscando aí fortalecer as políticas que já tem e construindo as que são necessárias. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação a respeito do machismo do brasileiro, que vocês me dissessem por que é tão difícil acabar com essa cultura machista no Brasil. Eu quero fazer uma rodada que todos vocês comentem essa questão, começando por você, Daciane. Será que isso tem a ver também? Porque se os números de violência contra a mulher estão crescendo cada vez mais, alguma coisa está errada nesse país. Vocês acreditam que isso tem a ver também com o fato de que temos no Brasil uma liderança muito importante que diz frases como, por exemplo, eu não te estupro porque você é feia? O machismo, ele é fruto, né, da sociedade patriarcal, é milenar, né, se estabeleceu milenarmente, secularmente, na medida em que também gênero é uma construção social, e nessa construção social, comportamental, cultural, engloba valores diferenciados para homens e para as mulheres, gerando, inclusive a dominação e a opressão das mulheres ao patriarcado e ao sistema, né, que visualiza como principal, determina como principal o ter em detrimento do ser. Então, quer dizer que o machismo, como você vai eliminar o machismo? Como você vai realmente desestruturar a sociedade patriarcal? Você tem que ter várias frentes de atuação. Você tem que trabalhar e enfrentar o racismo, o sexismo, a cultura do estupro, enfim, são uma série de questões de tripés, né, que hoje sustenta a sociedade que é tão perversa com relação à vida das mulheres e com relação às oportunidades negativas todo dia sendo apresentadas. O discurso do ódio também no Brasil é recorrente demais. O incentivo à violência também é algo todo dia que a gente todo dia vivenciamos, inclusive oriundos, né, de quem deveria estar pregando a paz, de quem deveria estar contribuindo para uma sociedade de
paz e respeitosa. Mas são exemplos extremamente nefastos que nós presenciamos hoje. Quem deveria dar o exemplo para o povo brasileiro? Não é fácil desestruturar essa sociedade, ela vem se arrastando há séculos, mas também é fato que nada é eterno. É fato que tudo muda. Se há 40 anos atrás nós não tínhamos uma delegacia de defesa da mulher, hoje no Ceará nós temos 10. Se na década de 1960 as mulheres só podiam viajar com autorização do marido e trabalhar com autorização do próprio, hoje isso é letra morta. Legal. Então, quer dizer, é uma luta grande, precisando de todo mundo junto, precisamos de que realmente tudo isso seja desconstruído e construído um novo mundo de paz, de respeito, de igualdade de gênero, sem racismo, sem homofobia, sem preconceito e com respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. Legal. Alguém mais quer comentar a respeito do machismo ou vamos para uma rodada final? Bom, a gente está chegando ao final. Você pode falar, delegada. Eu queria dizer só que eu me senti totalmente contemplada pela fala da Daciane e que o machismo, ele vem de uma relação de poder. E de poder não sobre coisas, mas principalmente sobre corpos femininos. E está dentro dessa lógica, né? A gente vencer essas estruturas, né? É a gente vencer essa estrutura que se instalou aqui no país de polarização, né? De polarização e dois sentimentos que são visíveis, é medo e ódio, um alimentando o outro, a questão do medo alimentando o ódio. Então, quando a Daciane, eu achei muito feliz a fala dela, além da questão do machismo, a gente tem que enfrentar, a gente construir uma sociedade realmente mais justa, a intolerância, né, a transfobia, a homofobia, o medo, o ódio, a discriminação. Então, são todas essas cores aí que a gente quer ver, né, romper essa lógica binária, perversa, de racismo, de intolerância, para construir uma sociedade mais igualitária. Legal. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente ir embora, eu quero dar para cada uma de vocês alguns minutos para se despedir e fazer alguma consideração a respeito de tudo que foi conversado hoje. Deputada Augusta Brito. Ótimo. Eu pegando aqui também, fiquei totalmente contemplada com as duas falas aqui das minhas amigas, companheiras. Eu queria dizer que eu acredito muito que essa desconstrução do machismo que a gente vem falando precisa do diálogo nas escolas. Tanto é que a gente aprovou também uma lei aqui na Assembleia em 2020, que fala exatamente sobre as noções básicas da Lei Maria da Penha, que vai tratar sobre a questão dos tipos de violência, que vai tratar da questão do machismo, que aí se envolve, porque nós temos, e ainda aqui na Assembleia, na Procuradoria, uma caravana do combate à violência contra nós mulheres, que nós íamos até os alunos, até as escolas. E da mesma forma que a doutora Arlete falou, há necessidade de se falar sobre aquele assunto, né? A necessidade que muitas vezes a gente estava lá com a nossa equipe, fazia apresentação, falava da Lei Maria da Penha, falava de outros tipos de lei que existem, e porque não adianta nada a gente saber que tem a lei e não saber o que trata a lei, o que fala, que efetivamente ela vai poder me ajudar, né, se as pessoas não tiverem conhecimento. E quando a gente estava lá, a gente recebia, ela se sentiu, de certa forma, seguras, né, a maioria da juventude, os adolescentes, e pediu ajuda. Muitas vezes porque estavam passando por algum tipo de violência, infelizmente, na grande maioria, dentro da sua própria casa, que é o que a gente diz, né, onde a gente se sentir segura e a acolhida ela não é. Então, a gente ouvia depoimentos e relatos nessas nossas idas que a gente realmente se sentia mais responsável ainda, né, como a gente se sentia verdadeiramente chamado para ir para aquela luta, para combater realmente a violência, ou que fosse através da caravana, e aí saíam os encaminhamentos, né, para onde fosse necessário, ou através de ações que a gente faz da campanha do Laço Branco, que vai também para a escola, ou uma lei como essa, que a gente espera que seja efetivada para se falar sobre a Lei Maria da Penha, falar sobre a existência
dessa lei, falar sobre a questão do machismo, do respeito, né, que a gente tem que ter às pessoas, enfim, da questão da intolerância religiosa, que seja qualquer um tipo desse, tem que ser falado e construído também com a escola, né? E da mesma forma, nós que somos mulheres, né, na grande maioria, ainda temos aí, eu diria, um grande percentual de responsabilidade que nos é atribuída à criação dos filhos, né, e filhas, e a gente também fazer isso de uma forma igual, né? Eu tenho um filho homem, filha mulher, e eu já tenho que começar ali dentro da minha casa a fazer a diferença naquele tratamento, naquela criação, fazendo tudo igual, né? A diferença é fazer igual, no caso. Então, essa desconstrução precisa acontecer nos diversos ambientes, mas eu acho que através da educação, através da escola, a gente pode construir realmente e conseguir, né, com o futuro, já avançou muito, e esse grande número de índices que são registrados de violência também atribui a existência de 10 delegacias que não tinha, a mulher realmente se sentir, né, um pouco mais segura em fazer uma denúncia, ela se entender como um protagonista da própria vida dela. Então, ela está entendendo isso agora, porque antes ela era obrigada a aguentar calada. Então, também atribuo a essa evolução, né, e tudo que já vem sendo construído para que a gente se sinta, né, não, a minha vida não precisa ser assim, eu não preciso viver com medo, né, porque a gente quer que a mulher, infelizmente, hoje a gente vem dizendo, o que é para você viver, enfim, para ser mulher? É viver sem ter medo de estar em qualquer ambiente, né, viver livre de uma forma que eu me sinta segura em qualquer lugar que eu queira estar, em qualquer momento, que infelizmente não é o que é o nosso desejo, que era para ser tão básico, né, ser livre, enfim, e ser respeitada. Mas era isso, agradeço e fico muito feliz em estar com as minhas amigas aqui, que têm meu total reconhecimento pelo belíssimo trabalho. Eu fico muito orgulhosa de vocês. Muito bem. Daciane, para se despedir. Eu vou só agradecer mais uma vez aqui o espaço, falar da importância da mídia quando abre, né, a possibilidade da gente discutir de fato a situação, as relações de gênero, as políticas públicas de enfrentamento à violência, enfim, a mídia tem um papel fundamental nessa construção de uma nova consciência da sociedade. Agradecer aqui o convívio, me sinto muito feliz sempre quando eu estou perto da Augusta, da Arlete, eu acho que a gente aprende muito, né? São pessoas incríveis, são mulheres incríveis. Agradecer também o convite aqui da TV Assembleia e dizer para as mulheres todas que estão nos escutando, nos assistindo, procura ajuda, não cala. O silêncio, ele é cúmplice da violência. Liga 180, Disque 100, procura a Casa da Mulher Brasileira e não vamos deixar que a violência nos mate. Vamos impedir isso. Legal. Procurando ajuda. Nós não estamos sozinhos. Legal. Delegada Arlete, para se despedir. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e a honra de estar aqui conversando com a deputada Augusta Brito, com a Daciane. A Daciane é uma parceira na Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense, um equipamento tão importante. E a gente olhar esses números também, é importante destacar. A gente olha como um aumento da violência, mas, na verdade, as mulheres elas estão denunciando. A gente tem que olhar que as mulheres estão criando coragem também para denunciar, por conta do equipamento, por conta da chegada de políticas públicas. E o caminho é esse mesmo, porque a gente tem que progredir. Não tem como a gente tem que realmente progredir nessas políticas, né? E é muito importante encorajar que as mulheres denunciem. É importante. Mais uma vez eu digo, nenhuma ameaça ela pode ser subestimada, né? Isso é uma construção coletiva, não é só um individual, né? Se você sabe de uma situação de violência, se você vive um relacionamento abusivo, violento, procure imediatamente ajuda, reforçando aqui como a Daciane falou, e ela até falou do Disque 100 que eu tinha esquecido. Nós falamos de tantos canais, esquecemos de falar do Disque 100, né, que é um canal também importante. Procure ajuda de alguma forma, né? E falar também da importância que quando a gente olha para esse aumento, nós tivemos 2 ganhos importantes legislativos também, que foi
a tipificação da violência psicológica, que foi um ganho extraordinário, né, que é onde começa toda a questão do ciclo da violência, e hoje nós temos também a violência política contra a mulher. É importante a gente debater esse tema, né, que mulheres aqui no Brasil, elas não são hegemonia. É importante também as mulheres ocuparem os espaços. Em muitos espaços nós temos o quê? Maioria, somos maioria, mas não somos ainda hegemonia, não conseguimos conquistar espaços de tomada de decisão, né? E isso é importante. Por que tem a questão da violência política contra a mulher? Exatamente para combater essas desigualdades e dizer que nós estamos à disposição do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção a Grupos Vulneráveis e vamos expandir, se Deus quiser, com a ajuda dessas mulheres maravilhosas, os canais de atendimento às delegacias de defesa da mulher. Legal. Boa tarde. Quero agradecer mais uma vez a presença, a participação de todas vocês. Acredito que o nosso debate, nossa conversa tenha sido bastante esclarecedora. Nenhuma ameaça à mulher deve ser subestimada. Denuncie. Estamos chegando ao final de mais um programa da série Grandes Debates Parlamento Protagonista. Se você chegou atrasado ou quer rever o nosso programa, vá lá nas nossas redes sociais, as redes sociais da Assembleia Legislativa. Até a próxima.